Desde os primórdios dos tempos, a humanidade contempla a vastidão do céu, um reino de liberdade infinita, habitado por pássaros em voo gracioso. O desejo de tocar as nuvens, de voar entre os pássaros, é um anseio profundamente enraizado no espírito humano. No entanto, apesar de todas as nossas aspirações, estamos presos à terra, nossos movimentos confinados pelos limites de nossas formas mortais. Mas, e se pudéssemos nos libertar dessas amarras terrenas? E se pudéssemos, como os pássaros, provar a liberdade do céu aberto? O antigo mito grego de Ícaro explora esse fascínio humano atemporal pelo voo, mas também serve como uma história de advertência, um lembrete severo dos perigos da ambição desenfreada. A história de Ícaro começa com seu pai, Dédalo, um renomado artesão e inventor de habilidades extraordinárias. Dédalo e Ícaro se viram presos na ilha de Creta pelo rei Minos, que temia que Dédalo revelasse os segredos do labirinto, um complexo labirinto projetado para conter o monstruoso Minotauro. Preso entre os penhascos imponentes da ilha, Dédalo ansiava por escapar, sua mente inventiva constantemente buscando uma saída de sua prisão insular. Ele sabia que qualquer meio convencional de fuga era impossível. O mar era patrulhado, a terra fortemente guardada. Dédalo percebeu que a única maneira de escapar das garras do rei Minos era pelos ares, aventurar-se em um reino onde nenhum guarda poderia persegui-los. Movido pelo desespero e inspirado pelo voo dos pássaros, Dédalo concebeu um plano ousado. Ele criaria asas, para si e para o filho, feitas de penas e cera. Meticulosamente, ele reuniu penas de vários tamanhos, organizando-as cuidadosamente para imitar a estrutura da asa de um pássaro. Ele uniu essas penas com linha, prendendo-as a uma estrutura de madeira. Para dar sustentação às asas, ele derreteu cera, usando-a para solidificar a estrutura e fornecer uma superfície lisa e aerodinâmica. Enquanto Dédalo trabalhava incansavelmente em sua criação, Ícaro, cheio de admiração juvenil, observava seu pai, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e excitação. As asas representavam mais do que apenas uma fuga. Elas eram um símbolo de esperança, uma manifestação tangível de seus sonhos de liberdade. Com as asas completas, Dédalo as ajustou em Ícaro, explicando cuidadosamente como manobrar no ar. Ele alertou o filho sobre o delicado equilíbrio entre o calor do sol e a umidade do mar. Voe muito alto, Dédalo advertiu, e o sol derreterá a cera que prende suas asas. Voe muito baixo, e a maresia o puxará para baixo, arrastando-o para as profundezas. Com o amor e a apreensão de um pai, Dédalo observou enquanto Ícaro, com o rosto radiante de alegria, levantava voo. Juntos, pai e filho voaram sobre o mar Egeu, o vento chicoteando seus cabelos, a ilha de Creta diminuindo abaixo deles. O mundo se estendia diante deles, uma tapeçaria infinita de azul e verde, não mais uma prisão, mas uma tela na qual eles poderiam pintar sua recém-descoberta liberdade. Seção 5. O abraço do sol. A ascensão fatal de Ícaro. Enquanto voavam, Ícaro, embriagado pela euforia do voo, começou a ignorar os avisos do pai. Ele voou cada vez mais alto, o fascínio do calor do sol se mostrando forte demais para resistir. O mundo abaixo parecia se afastar, e Ícaro sentiu uma sensação inebriante de poder, uma crença de que havia transcendido suas limitações mortais. Ele mergulhou e desviou, deleitando-se com a sensação do vento contra seu rosto.
a terra uma lembrança distante. Dédalo, testemunhando a ascensão imprudente de seu filho, gritou em vão, suas palavras perdidas no vento. O medo corroeu seu coração enquanto observava Ícaro desaparecer na luz ofuscante do sol. Seção 6. Mergulho nas profundezas. O preço da desobediência. Bem acima do cintilante mar Egeu, os raios de sol batiam nas asas de Ícaro, a cera amolecendo, perdendo sua força. Uma a uma, as penas que o haviam carregado para o alto começaram a se soltar, flutuando em direção ao mar como flocos de neve. À medida que o calor se transformava em um calor insuportável, Ícaro percebeu a loucura de suas ações, seu coração batendo forte de terror. Ele tentou descer, dar ouvidos aos avisos do pai, mas era tarde demais. A cera havia derretido, as asas haviam sumido e Ícaro despencou em direção ao mar. Seus gritos ecoaram pela vasta extensão, uma sinfonia trágica de arrependimento e desespero. Seção 7. O lamento silencioso do mar, lamentando o Ícaro caído. O mar, que momentos antes refletia o brilho do voo de Ícaro, agora o engolia por inteiro, suas profundezas se fechando sobre ele em um abraço silencioso e aquoso. Dédalo, com o coração partido, circulou o local onde seu filho havia desaparecido, seus gritos de angústia engolidos pelo vento. Tudo o que restou do voo audacioso de Ícaro foram algumas penas espalhadas, flutuando sobre as ondas, um lembrete pungente da fragilidade dos sonhos e da natureza implacável do destino. O mar, agora uma tumba vasta e vazia, parecia lamentar o Ícaro caído, suas ondas sussurrando um canto fúnebre melancólico. Seção 8. Ecos de uma tragédia. Lições de ambição e humildade. O mito de Ícaro é um conto atemporal, seus temas tão relevantes hoje quanto eram séculos atrás. Ele fala da dualidade da natureza humana, nosso desejo inato de ir além de nossos limites, de explorar o desconhecido, justaposto aos perigos da arrogância e à importância de seguir conselhos sábios. O voo de Ícaro é uma metáfora para o potencial ilimitado do espírito humano, enquanto sua queda serve como uma história de advertência, lembrando-nos de que mesmo em nossas buscas mais ambiciosas, devemos temperar nossas aspirações com prudência e humildade. Seção 9. O legado duradouro de Ícaro, um conto atemporal de ousadia e ruína. A história de Ícaro continua a ressoar ao longo da história, inspirando inúmeras obras de arte, literatura e música. Serve como um lembrete de que a busca por conhecimento e progresso não é isenta de riscos, que a linha entre inovação e imprudência pode ser perigosamente tênue. O nome de Ícaro tornou-se sinônimo dos perigos da ambição desenfreada, um conto de advertência sussurrado através das gerações, lembrando-nos de que mesmo as aspirações mais elevadas devem ser moderadas pela sabedoria e moderação. Seção 10. Nossos próprios voos da fantasia, navegando pelos céus da ambição. Ao navegarmos pelas complexidades de nossas próprias vidas, o mito de Ícaro serve como uma alegoria poderosa. Somos todos, em certo sentido, engajados em nossos próprios voos de fantasia, perseguindo nossos sonhos e nos esforçando para atingir nosso potencial máximo. A história de Ícaro nos encoraja a abordar nossas aspirações com coragem e cautela, a abraçar a emoção da ascensão, permanecendo atentos às consequências potenciais de voar muito perto do sol. Pois dentro do coração deste antigo mito grego
reside uma verdade atemporal. O verdadeiro sucesso reside em encontrar o delicado equilíbrio entre ambição e humildade, em voar a novas alturas, permanecendo presos à sabedoria que nos guia de volta à terra em segurança.